Olá, eu sou Patrícia de Andrade. Para iniciar, farei a minha audiodescrição. Eu tenho cabelos pretos longos, lisos, estou usando um óculos de grau com armação preta, tenho a pele clara, estou de camiseta preta e ao fundo tem uma cortina branca com uma parede branca também. Eu sou professora da Rede Estadual do Ensino de Urubici, Santa Catarina, e mestranda do mestrado profissional em Educação Inclusiva em Rede Profei. A minha pesquisa tem como tema as estratégias de aprendizagem dos segundos professores com estudantes autistas da Rede Estadual de Ensino de Urubici, Santa Catarina. Uma análise com base nos princípios do Desenho Universal de Aprendizagem, DUA, onde foi identificado a necessidade de formação para os professores e professoras acerca do Desenho Universal de Aprendizagem. Diante disso, temos o prazer de estar aqui hoje com a professora doutora Geisa Letícia Kempfer-Bock para conversarmos sobre os princípios do DUA e possibilidades de desenvolvê-lo na escola. A professora Geisa é graduada em Educação Especial pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre em Educação e doutorado em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Professora do Laboratório de Educação Inclusiva, LED, do Centro de Educação à Distância, SEAD, da Universidade do Estado de Santa Catarina. Atualmente, atua no curso de Pedagogia à Distância do SEAD-UDESC, no mestrado profissional em Educação Inclusiva, Profei-SEAD, e no doutorado em Educação, FAED-UDESC. Pesquisadora integrante dos seguintes grupos de pesquisa CNPq: Educação, Artes e Inclusão, Observatório de Políticas Curriculares e Educação Inclusiva, OPEN, ambos da UDESC, e do Núcleo de Estudos da Deficiência, NED, da UFSC. Seja bem-vinda, professora Geisa. Nosso objetivo é uma conversa direcionada aos professores e professoras acerca desse tão importante tema. Obrigada pela presença e está contigo a palavra. Muito obrigada, Patrícia. Gostaria de me autodescrever antes de iniciar nossa conversa. Eu sou uma mulher branca, de olhos castanhos esverdeados, cabelos curtos na altura do meu queixo, são cacheados, louros. Hoje estou vestindo uma blusa azul marinho, quase preta, com costuras brancas, um detalhe, um colarzinho prata e um óculos de grau de armação vermelha. E ao meu fundo um banner do meu laboratório de educação inclusiva, LED. O meu sinal em libras é a mão fechando, é a mão em gancho fechando em pinça na frente do meu rosto. E hoje nós vamos conversar, como você bem disse, sobre o desenho universal para aprendizagem. Eu quero desejar boas-vindas a quem está chegando agora para assistir essa live também com a gente e deixar aí aberto um espaço de diálogo a partir do meu e-mail também, caso tenham dúvidas dos professores após assistir esse nosso encontro. Então, em tela eu tenho um slide com o título do nosso evento, né, da palestra Desenho Universal para Aprendizagem, Princípios e Diretrizes, demonstrando crianças com várias atividades, realizando, brincando, pulando corda, e o meu e-mail, geisa.bock@udesc.br. Na medida do que for aparecendo nos slides, eu também vou descrevendo, caso algum colega que necessita dessa quebra de barreiras, né, possa ser contemplado. Então, vamos lá. Primeira questão que eu gostaria de trazer, Patrícia, antes da gente iniciar a discussão sobre o DUA propriamente dito, é para a gente se colocar nesse lugar de aprendiz e entender, né, quem eu sou e como que eu aprendo. Vamos tentar aí nos reportar aos nossos períodos de estudantes, mas não só, né? A aprendizagem ela acontece ao longo de toda a vida, com a relação dos acessos que a gente tem a novas informações,
como eu aprendo, né? Nós temos vários estilos de aprendizagem, pessoas que são mais ouvintes, pessoas que aprendem mais vendo, algumas pessoas preferem uma aprendizagem em que elas recebem a informação, outras gostam de operacionalizar com essa informação. Então, se a gente estiver num contexto de uma sala de aula e perguntar para os nossos estudantes quando eles souberem como aprendem, né, e disser quem aprende mais aí ouvindo, a gente vai perceber que uma boa parcela dos nossos estudantes vai erguer a mão. Ao mesmo tempo que uma grande parcela vai erguer a mão quando a gente falar quem aprende mais vendo, ou ainda, quem aprende, quem gosta muito de fazer rabiscos enquanto está ouvindo algo para poder significar. Eu, Geisa, me descobri uma aprendiz diferente do que eu imaginava, né? Eu entendo que para eu conseguir elaborar um conceito, eu preciso muito operacionalizar com esse conceito, eu preciso entender como ele funciona na prática, e isso faz muito mais sentido para mim. Então, a minha aprendizagem acontece muito a partir das pesquisas, né, da relação que eu tenho buscando algo muito mais do que recebendo uma informação. Então, eu preciso desse movimento. E na sala de aula, muitas das nossas crianças também precisam desse movimento. E aí a gente ficar numa sala de aula muitas vezes com o mesmo perfil de ensino de um professor falando, pode não ser suficiente para algumas crianças. E aí o DUA vem nos ensinar aí como pensar essas estratégias, como pensar uma prática mais condizente com essa variabilidade de aprendizes. No nosso encontro de hoje, nós vamos falar um pouquinho também sobre os pressupostos, onde que o DUA se pauta e qual o ponto de partida para a gente pensar o DUA, então. E aí, já fazendo uma relação, ao longo da minha apresentação, eu vou conversar um pouquinho sobre como que o DUA está aparecendo nessa relação dessa própria live, né? Então, o DUA nos diz que todo momento que a gente for fazer uma intervenção, né, de uma prática de ensino, a gente precisa apresentar essas metas, onde nós queremos chegar com o processo que a gente vem apresentando, né? Então, no mínimo, um roteiro para que o estudante saiba por onde nós vamos percorrer e até onde a gente quer chegar. E aí, hoje, então, nós vamos falar dos pressupostos, do DUA, os seus princípios e diretrizes. Nessa relação, vamos pensar, não vamos adentrar uma discussão, mas vamos chegar no elemento de entender como que o DUA se configura como uma prática que promove justiça social, e aí pensar como que o DUA se coloca na prática através desse todo, né, dessa live. E qual a meta principal que a gente tem para esse encontro? É que a gente, nessa relação hoje, comece a se inspirar e colocar em prática algumas das aprendizagens sobre o desenho universal, transformando a prática pedagógica para que ela esteja mais condizente à realidade dos nossos estudantes. Bom, então vamos lá pensar um pouquinho de onde o DUA parte, né? E aí eu queria deixar uma coisa bem demarcada já desde esse momento. O DUA diz sobre currículo. O DUA trata de acesso curricular, independente do perfil do estudante. O DUA não é para o contexto da deficiência. O DUA é para o contexto de uma sala de aula regular, na qual estudantes com diferentes perfis estão matriculados. Entretanto, a gente vai trazer uma relação sobre deficiência, porque é uma queixa que chega cotidianamente para nós, tanto no ensino superior, quando se pede formação dos professores, porque hoje é um desafio bastante grande como promover uma prática de ensino que esteja atenta,
né, a esse perfil de público, né, dessa diversidade que contempla experiências de deficiência. Então, eu vou trazer alguns elementos aqui, mas demarcando bem de que o DUA não tem relação imediata com o campo da deficiência, mas sim, né, com o contexto de tornar o currículo mais acessível a todos os estudantes. Bom, então, o primeiro ponto é pensar que a deficiência é uma experiência singular, assim como qualquer experiência de vida, qualquer experiência de ser humano, a deficiência também é uma experiência singular. A gente não pode dizer, eu sei trabalhar com estudantes autistas porque eu já trabalhei com estudante autista no ano passado. Porque cada estudante autista que chega na nossa sala de aula é uma nova criança, com novas experiências, com habilidades, histórias de vida totalmente diferente de outros estudantes. Características singulares, né? Então, entender que no contexto da deficiência, embora tenha um diagnóstico, que seja um diagnóstico que coloca dentro de uma categoria, os sujeitos são diferentes. Essa experiência ela também é interseccional. Nós precisamos entender as histórias de vida. A história de uma criança com deficiência branca, com acesso a bens e recursos, a cultura, é muito diferente da história, né, e a experiência de uma criança negra periférica sem acesso aos recursos. E aí, muitas vezes, o que chega na escola para a gente é o diagnóstico antes do que o próprio estudante. E isso é o primeiro ponto que nós precisamos ressignificar quando pensarmos aí uma prática pautada no DUA. O DUA fala também sobre esse reconhecimento, né, das características, das histórias de vida, para fazer um planejamento adequado a essa variabilidade de estudantes. Então, conhecer as histórias dos nossos estudantes é muito importante, né? Também precisamos entender que a deficiência ela é relacional com os contextos vividos, com os contextos sociais. O que isso significa? Se nós temos uma criança com deficiência numa sala de aula que foi preparada, pensada a partir de uma ética do cuidado para acolher essa criança, a experiência dela nesse contexto vai ser muito mais positiva, no sentido de que esse contexto não terá barreiras comunicacionais, barreiras físicas, e esse estudante vai poder interagir nesse espaço. Entretanto, quando nós temos um contexto que não é acessível a esse estudante, os enfrentamentos, as opressões e as exclusões vividas nesse contexto são ampliadas. E não está no sujeito, na sua deficiência, porque o sujeito continua sendo o mesmo. Mas conforme os contextos se modificam também as possibilidades de participação. Então, o DUA não vai olhar exclusivamente o sujeito. O DUA vai nos auxiliar a pensar a organização do currículo, dos contextos, para que a aprendizagem aconteça. Quando centramos nossas práticas num ideal de normalidade, o que a gente vai chamar de práticas normocêntricas ou o padrão único, né, nós produzimos e reproduzimos a exclusão e o capacitismo. Eu gosto de brincar da ideia da roupa tamanho único, né? Quando a gente vai numa loja e a vendedora fala assim, essa roupa aqui, essa peça é maravilhosa, mas é tamanho único. Em quem cabe essa roupa? Né? Em mim, não. Eu não sou uma pessoa tamanho único. Normalmente, essa roupa não fica bem para mim. Por que nossas práticas escolares comumente são tamanho único? Quem cabe nessa prática tamanho único? Né? E isso é a ideia de uma prática normocêntrica, que a gente precisa romper pensando que numa sala de aula, quando temos 30 estudantes, são 30 perfis diferentes de aprendizagem. Não é 29 estudantes mais um autista. São 30 estudantes que têm suas peculiaridades no modo de aprender. Por fim,
nós entendemos, e eu digo nós, dentro do grupo de estudos e do grupo de pesquisa no qual eu me fortaleço, que o DUA ele pode ser uma perspectiva de ética do cuidado. Quando a gente adota o DUA nos nossos planejamentos docentes, a gente se aproxima daquilo que a gente deseja, que é uma ética do cuidado no contexto público, coletivo, como um compromisso de todos. E essa prática, né, ela pode fissurar o capacitismo, que ainda está presente nos currículos e nos planejamentos docentes. E o que é o capacitismo? Né? É um ideal único de capacidade, no qual a gente hierarquiza modos que são dignos de aprender ou modos que não são dignos. O capacitismo hierarquia pessoas, hierarquiza conhecimentos, coloca num plano, por exemplo, disciplinas que são mais importantes dentro do currículo, em detrimento de outras disciplinas e outros conhecimentos. E isso é estrutural e estruturante, e a gente precisa ir transformando isso para que as nossas práticas sejam cada vez mais adequadas e estejam atentas a todos. E aí eu quero provocar vocês a pensarem o que é e o que não é o DUA, porque tem chegado, e aí eu tenho acompanhado muitas produções de artigos, de dissertações, práticas, formação de professores sobre desenho universal, e comumente chegam algumas questões que confundem um pouco aí o que é e o que não é o DUA, né? Então, acho que agora seria esse momento da gente desconstruir algumas significações equivocadas e pensar aí juntos o DUA. Então, vamos lá. DUA vem de uma palavra inglesa que chama Design, Universal Design for Learning, né? No Brasil, nós importamos, então, a terminologia que foi dada em Portugal, Desenho Universal para Aprendizagem. Entretanto, vocês vão observar que tem pesquisadores que vão utilizar design, por entender que a palavra design compreende algo maior do que desenho, design universal para aprendizagem. Também temos desenho universal da aprendizagem, e aí são nomenclaturas que foram tendo uma variação ao longo dos processos de pesquisa. Eu tenho adotado desenho universal para aprendizagem, por entender que a gente faz um desenho, um projeto, um planejamento que seja universal nas equidades de oportunidades, né? Então, a gente pensa um planejamento com equidade de oportunidade para que a aprendizagem ocorra. Então, eu atuo sobre o planejamento, sobre o currículo, pensando a aprendizagem. E o que é aprendizagem, né? Como a gente já considerou anteriormente, ela é singular, ela tem uma variabilidade aí no processo de cada aprendiz, mas o DUA vem trazer que ela é ancorada em 3 redes neurais, né? A rede que tem a afetividade, a rede de percepção, né? de representação, a rede de ação e expressão. Então, nós vamos entender aí que a aprendizagem ela precisa desses 3 elementos que o DUA vai trazer enquanto princípios para poder se efetivar. Então, o que é o desenho universal para aprendizagem? É um planejamento que parte de um framework, que brevemente nós vamos ver o que é esse framework, né? É um quadro teórico conceitual que nos traz elementos para pensar o planejamento, para nos inspirar num planejamento, que pode significar em algum momento mais
a depender do perfil da turma, alguns daqueles elementos que estão postos lá nas suas diretrizes e outros momentos, outras diretrizes. Então, a gente precisa estar constantemente buscando nesse quadro teórico conceitual elementos para pensar o planejamento. O que não é o desenho universal, né? Tem se confundido muito o DUA como um método ou uma estratégia. Ele não é um método, a gente não segue um passo a passo da aplicabilidade do DUA, como a gente faz no método científico, por exemplo, né? Ele é muito mais, é pouco falar do DUA enquanto método, enquanto estratégia. Também tem sido comumente confundido como a acessibilidade educacional. Embora o DUA possa produzir acesso, ele não se resume ao campo da acessibilidade educacional. Em que sentido que eu falo isso? Nós podemos ter uma prática totalmente adequada, pautada e balizada pelos parâmetros aí indicados pelo DUA, né, totalmente inspirada nas suas diretrizes e princípios. Entretanto, termos na sala de aula um estudante que vai requerer de um recurso de acessibilidade para além, que vem da relação aí de um trabalho colaborativo com atendimento educacional especializado. Por exemplo, o estudante cego que requer do livro em braille. Se eu tenho uma prática pautada no DUA, é muito mais fácil de introduzir esses recursos de acessibilidade como uma tecnologia assistiva, né, como um intérprete de Libras, nesse contexto. Vejam, eu estou falando do campo da acessibilidade educacional, que tem relação direta com o campo da deficiência. Então, nós temos lá o AEE, que produz recursos para aplicabilidade no contexto da prática. Né? E aí, dentro do campo da tecnologia assistiva, cartões de comunicação alternativa, engrossadores de lápis, apoio, peso para o braço, que tem muitas vezes uma situação que o estudante tem uma espasticidade, Libras para o estudante surdo, uma pedagogia visual, né? Recursos visuais para esses estudantes, enfim, que vem do campo aí da relação com o AEE. Esse recurso, ele pode atravessar o planejamento do professor e virar um recurso para a turma toda, sem problemas, né? Mas vejam, o DUA não se resume a isso. Então, quando alguém me diz assim, eu fiz DUA na minha aula porque eu levei braille, não, porque o DUA parte lá do planejamento, do objetivo, das minhas escolhas, de estratégias, de recursos, de escolha também dos elementos do currículo que adentram esse planejamento, e ele é complementado com a acessibilidade educacional. Então, a gente amplia aí esse conceito do que é o desenho universal. E outra confusão que se faz é que o DUA é adaptação curricular. Não, o DUA combate fortemente a ideia de adaptação curricular, porque entende que o currículo ele é único para todos e ele deve ser adequado a essa maioria de aprendizes. O que se adapta são recursos pessoais, né? Não o currículo. Então, vamos ver, existe uma diferença aí entre um currículo, um currículo adequado, um currículo flexível, para aquilo que é um currículo adaptado. Né? Bom, o que é adequado é bom para todos. O que é adaptado entra no plano individual. Então, volto a dizer, eu adapto um pegador de caneta, por exemplo, para uma criança que tem uma pegada horizontal. Como que vai ser uma pegada horizontal? A criança não consegue realizar a escrita. Então, eu preciso adaptar algum recurso para que essa pegada horizontal permita ele fazer a escrita. Aí sim,
Eu adapto um recurso do campo da acessibilidade educacional que possibilita acesso, e aí, junto com os princípios do DUA, eu tenho uma prática mais condizente aí na minha sala de aula. Então, resumindo agora tudo isso que eu falei, o DUA, ele constitui-se por ser uma proposta que orienta a remoção de barreiras nos currículos, antecipando a necessidade de um maior número de estudantes compreendendo a existência das diferenças. Então, eu olho para o currículo e vejo o que comumente tem sido uma barreira para a aprendizagem, né? E aí eu brinco muitas vezes nas formações, com base nisso, que o professor de sala de aula ele não é um especialista em deficiência. Ele tem que ser um especialista no currículo. Porque quando o professor conhece o currículo da sua área de atuação, da sua turma, né, da sua área, enfim, nível, etapa, modalidade, esse professor consegue transformar a sua prática. Não significa que o professor não precise saber sobre, né, o desenvolvimento humano, sobre questões de deficiências, questões raciais. Sim, o professor precisa saber sobre tudo isso, mas o professor precisa ser um especialista no currículo. Por exemplo, um professor de matemática pode dizer assim, ó, meus alunos comumente têm dificuldade de aprender fração. É um dos conteúdos que eu percebo a maior dificuldade dos meus estudantes é na aprendizagem da fração. Bom, eu localizei aí uma barreira. Eu localizei uma problemática do currículo, que é o acesso à fração. E aí eu preciso revisitar minha prática e entender como eu tenho feito essa prática do ensino de frações para minha turma. Onde que eu percebi que teve maior sucesso ou maior dificuldade? Bom, quando eu trabalhei frações com determinado recurso, a turma compreendeu melhor. Então, eu percebo que esse recurso eu preciso trazer para a minha prática. Entretanto, tinha um estudante que revelou que aquele recurso ainda estava inacessível. Como que eu posso transformar esse recurso removendo essa barreira para que outro consiga aprender? Então, eu vou olhando para a minha própria prática, eu vou olhando para o currículo e entendendo como ir ajustando essa prática. E o DUA nos faz questões, que nós vamos ver aqui a partir daqui uns minutinhos, né, entendendo esse quadro teórico, o DUA vai nos fazendo questões para refletir sobre essa prática, para a gente poder transformá-la. Então, nós temos aí dentro do framework, que vem a partir de um grupo chamado CAST, que está ligado à Universidade de Harvard, eles vêm trazendo as redes de aprendizagem, os princípios e as diretrizes. Eu deixo um link aqui para vocês, que é o link que vai acessar diretamente esse framework. Vocês vão poder interagir com ele lá na página da internet, acessar os vários caminhos que ele vai propor, e eu já deixo uma dica, né? Inclusive o framework lá, a página do CAST, ela é toda amigável, ela é pensada para os diferentes perfis de pessoas que vão acessar essa página. Eu não sei se vocês têm boa fluência no inglês, quem vai estar assistindo esse vídeo. Eu, assim, até leio em inglês, mas é uma problemática para mim. Então, eu prefiro ler em português. O que eu faço? Eu acesso essa página pelo navegador da Google e peço tradução da página para português. E aí eu tenho acesso a toda a página com todas as indicações em português. Fica a dica aí para vocês, tá certo? Então, o link é UDL Guidelines, né? guidelines.cast.org. Depois vocês podem acessar lá e explorar um pouquinho mais, que vocês vão chegar neste quadro teórico, nesse quadro conceitual que eu estou apresentando em tela agora, que é um quadro que tem 5 linhas e 3 colunas,
que eu vou desmembrar nos próximos slides e vou apresentar cada uma delas para vocês. Eu trouxe aqui para vocês terem a noção do todo, né? Então, nós temos aí os meios de engajamento na primeira coluna, os meios de representação na segunda e os meios de ação e expressão. Embora ele esteja apresentado nessa ordem, não existe uma ordem específica, né? É tudo junto e misturado, é tudo imbricado no processo. E as linhas vão falar para a gente do acesso, do empoderamento, né? E, deixa eu ver aqui, do desenvolvimento. E, por fim, nós vamos chegar na linha que é a meta principal do DUA. Qual é o objetivo do DUA? Estudantes experts, estudantes avançados, estudantes que saibam como aprender, que saibam dizer sobre a sua aprendizagem. Então, estudantes que estejam com propósito e motivados, estudantes que sejam bem informados, engenhosos, estratégicos e com objetivos. Essa é a meta principal do DUA. É chegar aí na consolidação de uma prática na qual os estudantes sejam protagonistas. Então, nós vamos lá para a linha inicial, né, que não é nem do acesso ainda, mas é falar um pouquinho sobre esses 3 princípios do DUA: engajamento, representação, ação e expressão. Embora tenha uma imagem aqui do cérebro situando as redes neurais, eu quero fazer um contraponto em relação a isso. Sim, tem um ponto de partida dessa organização cerebral, entretanto, a gente defende uma ideia de plasticidade neural, na qual, se alguma região do cérebro tem alguma lesão, alguma questão que pode implicar na aprendizagem, quanto mais estimulado for esse estudante, mais outras regiões do cérebro vão assumindo os caminhos para poder que esse mesmo estudante se desenvolva e tenha participação, acesso, aprendizagem, entre tantas outras coisas, né? Então, deixo aqui já essa reflexão. Quando a gente fala do engajamento, a gente vai falar sobre o porquê da aprendizagem, o porquê aprender determinados conteúdos, o porquê aquilo é importante, como que aquilo vai se atrelar à relação vivida desse estudante. Por que eu falo sobre história da África, né? Trazendo uma oposição aí só à história da Europa? Existe um fundamento para isso. Isso é importante, está sempre na mira do professor. Quando eu falo de representação, eu falo sobre o que dessa aprendizagem, o que eu levo para esse estudante. E a ação-expressão é o como se processa, como acontece, quais são as redes estratégicas que o estudante utiliza para que essa aprendizagem aconteça. Então, a representação diz respeito a tudo como a gente leva a informação, um enunciado, se essa informação ela vai escrita, falada, exemplificada, tudo isso, né, vai trazendo pistas aí para a gente pensar o planejamento. E aí, no acesso, vamos lá, vamos pensando as linhas que a gente tem aí, né? Na questão do engajamento, uma das primeiras diretrizes que o DUA vem nos apontar é que a gente precisa capturar o interesse do aluno. Quando vocês entrarem nessa tabelinha lá na página que eu falei para vocês do CAST e clicarem sobre esse item, capturar o interesse, vai abrir uma série de possibilidades, de dicas, que a gente vai chamar de checkpoints, né? São checklists para pensar assim, eu trouxe isso para o planejamento de modo a capturar o interesse? Então, vem várias dicas lá na página que vocês podem explorar. Quando eu falo de representação, no acesso fala sobre percepção, oferecer opções para percepção.
Eu não vou repetir, em cada um deles, se vocês clicarem na tabelinha, vai abrir dicas para vocês. Mas vejam aqui, vamos trazer alguns exemplos. Só vou tomar um golinho d'água. Pensando a percepção, né? Oferecer opções para percepção. Pensem que vocês estão dando um texto, um enunciado de uma questão para um estudante. E dentro desse enunciado são muitas palavras. Pessoas, né, principalmente crianças que têm desatenção ou algum perfil de hiperatividade, chegam no final da leitura e não lembram o que leram. Entretanto, se nesse texto eu destaco as palavras-chave principais, isso aciona um canal para o estudante de percepção e ele tem maior relação aí de compreensão sobre aquela informação. Então, eu posso ter palavras com tamanhos, cores diferentes numa informação, eu posso ter informação através pautada com apoio em imagens, com escrita e voz para dar acesso. Então, como que eu estou levando essa informação para acionar a percepção do estudante? Na questão da ação e expressão, fala para a gente de opções para ação física, né? Então, como que um estudante, por exemplo, vai acessar um conhecimento, vai desenvolver aquele conhecimento em determinados contextos. Na sala de aula, por exemplo, é sentado muitas vezes, mas tem estudantes que precisam do movimento. O que eu tenho proposto nesse contexto para que um estudante consiga ter o movimento para acessar a informação? Vocês nunca perceberam crianças que ficam o tempo inteiro batendo o pé e aí o coleguinha da frente reclama que está batendo na cadeira, né? Então, a gente não pode dizer para essa criança, para de bater o pé, porque parar de bater o pé, o cérebro entra numa função aí muito doida e ele não consegue concentrar. Então, outro dia eu vi na internet, achei muito interessante a ideia de ter um elástico na própria mesa do estudante para ele ficar batendo o pé no elástico, continuar com o movimento e não atrapalhar o colega da frente. Isso é uma forma da gente oferecer opções para uma ação física, para um movimento, para uma que não perturbe a turma, mas que garanta o processo desse estudante. Conheço estudantes que precisam ter bola de pilates na sala de aula, para ficar picando na bola enquanto se concentram na explicação do professor. Então, ao mesmo tempo, esse estudante não pode prejudicar o outro que precisa do silêncio, que precisa da calmaria. Então, como que a gente organiza espaços na sala de aula para proporcionar movimento para alguns, tranquilidade para outros, né? Isso são só alguns exemplos. Eu entendo que o acesso e todo esse processo do que a gente está conversando aqui, ele se fortalece quando a gente é bom observador dos contextos que nós estamos inseridos. Né? Olhar para a nossa sala de aula, entender a característica dos nossos alunos e pela lógica do que nós temos chamado de acesso coletivo, a construção do acesso conjuntamente, a gente tem uma sala de aula que pode ser boa para todos os estudantes. Vamos para a segunda linha lá, que vai falar para a gente sobre o desenvolvimento. Lá no engajamento, como que eu sustento, então, esse esforço e essa persistência? Que apoios que eu dou para um estudante que precisa se esforçar? Né? Vejam, às vezes a gente tem um aluno e aí fala assim, esse aluno tem problemas de aprendizagem. Será? Né? Ou será que as estratégias que estão chegando até ele não dão conta do modo como ele aprende? Uma ideia, por exemplo, de sustentar o esforço e persistência é ter momentos de atendimento individualizado para o estudante.
né, no qual eu posso, a turma está desenvolvendo uma atividade e esse estudante com maior dificuldade está tendo um atendimento individualizado de apoio. Eu não devo retirar do currículo os desafios, mas as barreiras. Então, quando um estudante está com dificuldade no desenvolvimento de uma tarefa, de uma atividade, como que eu crio possibilidades também de contraturno, de oficinas de apoio para que esse estudante tenha momentos de estudo? Ou como que eu ajudo um estudante a organizar uma rotina de estudos, um cronograma, checklists, que vão sustentando esse esforço e essa persistência. Eu lembro que quando eu era criança, uma coisa que me chateava muito na escola é que eu escrevia e aí a professora corrigia, riscava no meu caderno e eu não queria meu caderno riscado, sujo. E aí eu pegava a borracha e tentava apagar, e eu apagava tanto que eu rasgava a folha do caderno e aquilo me deixava muito triste e me desestimulava do exercício da escrita, inclusive, né? Porque nenhuma criança quer ser violada de alguma forma, né? É o teu caderno, é o teu espaço, é o teu material, você quer cuidar do seu jeitinho aquele material. E aí, toda vez que eu rasgava o caderno, além da professora reclamar e me expor diante da turma, ainda chegava em casa e tinha aquela cobrança de que eu não cuidava do meu material. Não é que eu não cuidava do meu material, era pelo excesso de cuidado que eu pecava, né? Então, como que um professor pode dar uma devolutiva para um estudante de modo que também não contribua para esse desestímulo, para que ele não queira persistir, para que ele não queira se esforçar, né? Como que eu rompo com algumas práticas que eu percebo que estão sendo negativas? Bom, quando eu falo também aqui na segunda linha do desenvolvimento, né, na questão da representação, que opções eu tenho levado para a sala de aula para linguagem e símbolos? A gente parte de um lugar adultocêntrico nas nossas práticas de ensino e como que nossa linguagem tem se acessibilizado para os estudantes. Como que chega neles, né, o modo como eu levo uma informação. Tem questões que eu preciso fazer antecipação conceitual. Não adianta eu querer falar sobre o descobrimento, invasão, seja o que for do Brasil, falando de caravelas, se o estudante nunca ouviu falar de caravela e não consegue fazer uma associação com navios. Então, eu preciso, dentro da linguagem, também antecipar, explicar, dar exemplos, dar pistas para um estudante compreender a nossa prática, né, o nosso ensino. Assim como símbolos. Eu trago um exemplo que quem já assistiu aulas minhas vai estar enjoado de ouvir, mas para mim é muito significativo isso do símbolo. Eu estava acompanhando um estudante de sala de aula e naquele dia não estava a professora da turma, foi uma auxiliar de ensino substituir, ela pegou o planejamento da professora e foi fazer a prática. A professora sempre, era uma aula de matemática, a professora sempre dava continha armada no quadro para as crianças, né? Tipo, aquele 4 vezes o 2, tracinho, a criança botava o resultado 8, né? 4 vezes 2, 8, é óbvio. Entrou essa auxiliar e botou no quadro 4,2 igual. E as crianças colocaram, algumas delas, 42. Elas não significaram o ponto como sinal de multiplicação, porque aquele símbolo que entrou na prática, naquele momento, não representou para aquele estudante, por ele não conhecer. Então, para que um estudante consiga desenvolver de fato, eu preciso antecipar linguagem, símbolos, levar estratégias diferenciadas. Temos estudantes imigrantes com línguas distintas, que precisam de apoio, um respeito linguístico para aqueles estudantes que falam de modo diferente daquilo que se espera, não é errado, né? Culturalmente, algumas crianças
falam palavras, por exemplo, dizem que o correto é a gente falar carro, né? Carro. E aí a criança lê aquela palavra e fala caro. Não é errado. Nós precisamos trabalhar esse respeito linguístico e, a partir da nossa prática, mostrar o que é coloquial, o que é mais menos coloquial, digamos assim, né? Então, vamos também pensar aí a essa relação na sala de aula. E, por fim, nessa mesma linha do desenvolvimento, nós temos a ação-expressão com a questão de fornecer opções para expressão e comunicação. O que nós temos ofertado para aqueles estudantes com dificuldade ou com fala reduzida, para que eles possam se expressar e comunicar. Ou ainda, para estudantes quaisquer, né? Tem estudantes que são tímidos, como que a gente está dando a oportunidade deles se expressar? E aí agora no ensino superior, vou dar um exemplo que aconteceu esses dias com uma das minhas bolsistas. Ela é uma menina extremamente tímida, ela trava toda vez que tem que fazer uma apresentação de trabalhos. E toda vez que acontece isso na disciplina, ela tem, né, uma crise de ansiedade, não consegue dar conta e as notas dela caem muito por conta disso. E aí eu conversando com ela, falei, você já conversou com o seu professor, quem sabe, de você gravar a apresentação agora na sala de aula, você dá play nessa apresentação e fica à disposição da turma para tirar dúvidas e tal. E ela falou, prof, eu nunca perguntei para ele, mas vou perguntar. E o professor permitiu que ela fizesse essa prática. E aí depois conversamos com ela e avaliamos como foi para você fazer isso. Professora, foi muito mais confortável para mim. Eu consegui, por meio da gravação, no meu tempo, colocar todas as informações, eu não sentia as pessoas me olhando e aquilo me, de alguma maneira, me inibindo. Eu consegui, na gravação, explicar tudo direitinho do meu trabalho, levei o vídeo, coloquei, a turma gostou, o professor avaliou, e foi a primeira vez que eu tive uma boa nota em apresentação de seminário em sala de aula. Então, às vezes é uma pequena mudança de estratégia que não compromete a qualidade daquilo que nós estamos exigindo, mas oportuniza pessoas a demonstrarem o seu potencial, que às vezes, com determinadas estratégias, inibem esse desenvolvimento, né? Eu vou trazer um outro exemplo aqui para vocês que vai dizer relação com isso tudo. É muito do tempo antigo, nem vou dizer de quais datas, mas era do meu tempo de professora do AEE, e eu já estou há 13 anos na UDESC, não atuando mais no AEE, então já faz bastante tempo isso, mas continua muito atual. Tinha uma aluna com deficiência intelectual e baixa visão, que tinha uma prova de ciências e a professora não deixou ela fazer a prova em sala de aula, falou que ela deveria fazer a prova na sala do AEE. Ela chegou lá e eu falei para ela, né, que no AE não é lugar das questões curriculares, que a prova ela fazia na sala de aula com a turma dela, e que no AE a gente aprenderia o uso dos recursos, de outras questões, para além disso. E aí ela falou, mas prof, eu não posso fazer a prova nem na minha sala de aula e nem aqui, onde que eu vou fazer minha prova? Ah, aquilo me partiu no meio, né? Aí eu falei, não, então vamos fazer tua prova aqui e a gente vai aprender a usar a lupa, né? Porque ela era baixa visão, o teu caderno de pauta ampliada, enfim. E aí, lá pelas tantas, tem uma pergunta que diz assim, o que tem de semelhante entre o ser humano e os outros animais mamíferos? Era algo nesse sentido. E aí a minha aluna falou, a mama, todos os bebezinhos mamam. Falei, ah, muito bem, né? Ela está falando de uma questão que realmente está ali na... Vamos registrar isso. Segunda questão, qual outro exemplo? A professora está pedindo aí 3. Diz ela para mim, o gênio. E o gênio, será que ela está falando sobre cognição, inteligência, qualquer coisa?
Se essa criança só tivesse o papel e a caneta para colocar na prova, né, como forma de expressar e comunicar, só o papel e o lápis, estaria errado. A professora daria, essa criança não sabe nada, de onde que ela me tirou gênio, errada, né? E passou tantas coisas pela minha cabeça, assim, gênio da lâmpada, o que ela está pensando? E aí, Vygotsky vem e diz mediação, mediação, e aí você vai lá e diz assim, me explica como que o gênio funciona no seu corpo. E ela, ai, Geisa, olha só, gênio entra, gênio sai, gênio entra, gênio sai. O que essa criança, por meio da expressão corporal, me explicou? Sistema respiratório. O oxigênio entra e sai, eu estou respirando assim como todos os outros mamíferos respiram desta maneira, né? Então, se eu não crio oportunidades de revelar para além do papel e do lápis, eu tenho a ideia de que essa criança não aprendeu. E aí vem as falsas ideias de que uma criança com deficiência intelectual não aprende. Talvez não aprende na medida daquilo que nós desejávamos e não demonstra pela lógica que nós temos de avaliação, de retorno. Então, mais uma vez, quebrar os modos, né, de permitir que um estudante demonstre o que conheceu pode nos trazer belas surpresas dos seus processos de aprendizagem. E, por fim, na linha do empoderamento, nós temos aqui, no engajamento, a questão da autorregulação, de fornecer opções para autorregulação. Então, como que um estudante se autorregula no seu processo de aprendizagem, como que ele sabe o que nós, professores, esperamos deles para eles poderem demonstrar numa atividade. Uma situação que aconteceu na minha casa. Voltou o caderno dizendo assim, não realizou a atividade, né, na agenda. E aí vai lá, filho, o que aconteceu? Por que você não realizou essa atividade? Olha aqui o que o meu professor está pedindo, descreva o que é isso, não é escreva, o que eu vou saber que eu tenho que fazer aqui? E aí ele não pediu ajuda, a palavra enunciado dizia descreva tal situação, não conhecia a palavra descreva, sabia o que era escreva, não fez atividade. Entretanto, se o professor tivesse colocado um exemplo que auxilia esse estudante a entender o que se espera da atividade, ele não precisaria saber o que era descreva, porque o exemplo daria condições de, a partir dele, poder fazer a atividade exigida. Então, a gente autorregula também os nossos estudantes a partir do exemplo, né? A partir de enunciados que são bem colocados, mas exemplificam como fazê-lo. Também dizendo até onde esse estudante deve chegar. Outro exemplo da estudante que eu acompanhava dizia assim, escreva de 10 a 20 linhas. Era uma deficiência intelectual. Vejam como ela era esperta. Porque diz assim, escreva de 10 a 20 linhas. O estudante foi lá, contou até a linha 10 e escreveu da linha 10 até a linha 20. Porque o enunciado dizia isso, escreva de 10 a 20. Agora, se o professor tivesse dito, escreva no mínimo 10 linhas e no máximo 20 linhas, ela teria se autorregulado diferente na atividade. Como que um contexto auxilia nessa autorregulação? Para que serve uma porta, por exemplo? Para a gente passar por ela, não é? Se a porta está fechada, o que significa? Que não é para sair, não é para entrar. Aí eu recebo queixas de professores que me dizem assim, nossa, mas eu tive que virar maratonista agora na escola, porque com esses alunos com deficiência na escola eu passo correndo atrás deles, porque eles passam fugindo da sala de aula. Aí você vai olhar como que é a organização da sala de aula,
Está a porta aberta, esse estudante sentado do lado da porta, e o que está lá fora está chamando atenção. E aí, o que eu faço? Se a porta está aberta, está me dizendo, passe por ela. Né? Então, como que os contextos também autorregulam para aquilo que eu preciso? Como que eu organizo um canto da leitura, um canto do descanso, né? Os espaços da sala também, para que os estudantes tenham essas oportunidades ali. E aí, na questão da representação, como que eu ofereço opções para compreensão? Lembram quando eu falava das caravelas, que tem a ver com linguagem, mas tem a ver com compreensão? Como que eu ofereço essas opções para compreensão? Será que nessa aula, se eu tivesse preparado um material visual, por exemplo, imagens dessas caravelas, se eu pudesse explorar um vídeo que mostrasse isso, ou até mesmo uma miniatura tátil para pessoas com baixa visão, cegueira, entre outros, pudesse significar tatilmente, não facilitaria a compreensão do contexto da disciplina de história? Ou ainda, para eu compreender as frações lá do início da nossa conversa, que o professor de matemática identificou que era uma barreira na aprendizagem, se eu levar materiais como material dourado, entre outros recursos, será que auxiliaria na compreensão? Então, pensar tudo isso na hora de planejar. Claro, gente, eu sei que para alguns de vocês isso parece ser assunto batido. Nossa, mas eu já faço isso. Sim, que bom que a gente já faz isso em algumas situações, né? Entretanto, talvez para outras ainda a gente precisa refletir e retornar às nossas práticas. Eu estudo DU há bastante tempo e comumente eu peco nas minhas práticas pedagógicas também. E algum aluno chega e me provoca para que eu possa me transformar e para que eu possa ser uma melhor professora para outros estudantes. Então, que a gente possa ser provocado pelos nossos estudantes, mas saber ouvir também essas provocações, né? E, por fim, no engajamento, na percepção, perdão, gente, na ação e expressão, fornecer opções para as funções executivas, e aí as funções executivas só isso daria uma tese se a gente entrar nesse campo, né? Mas vamos pensar, por exemplo, desde como que a gente organiza uma saída de estudos. As funções executivas também falam, desde o planejamento até a avaliação, entre tantas outras questões aí que a gente poderia entrar nas funções executivas, né? Mas, por exemplo, eu tenho uma saída de estudo com os estudantes. E aí o professor diz, ai, que terrível, toda vez que eu saio parece que abriu a gaiola e são os passarinhos voando que não sabem o que vão fazer primeiro. Ok? Se a gente não tem um bom planejamento sobre essa saída de estudos, vai acontecer isso. Eu preciso um trabalho que antecipe esse momento. Eu preciso que eles saibam para onde nós vamos, que roupa é adequada a usar nesse espaço, que tipo de alimentação eu levo para esse espaço, o que eu vou ver neste espaço, o que eu devo observar, o que é interessante, qual o objetivo dessa saída, o que nós vamos fazer lá, que tipo de comportamento esperam de mim nesse espaço. Aí a gente organiza tudo, antecipa todas as ansiedades aí, né? Antecipa as necessidades também, vai para essa saída, lá eles têm o momento deles de coletar informações, pensar que recursos que eu possibilitei para os registros, eles estão podendo fotografar, anotar, desenhar, como que eles estão capturando aquele momento. E aí, quando eu volto para a sala de aula e para a escola, como que eu significo cada representação dos estudantes? O que eles contribuem, né? O que eles trazem de valioso ali para a gente organizar o pós-passeio? Então, tudo isso, né? Quando eu falo isso,
está dizendo sobre a ação e expressão também, de como que eles vão, nesse contexto, poder capturar o melhor dessa experiência. Com tudo isso, a gente vai chegar naquela meta principal, que é estudantes com propósito, motivação, engenhosos, bem informados, estratégicos e com objetivos. Tudo isso que eu trouxe, e aí lembram que eu falava da justiça social, tudo isso que eu trouxe, tudo isso que o DUA nos provoca a pensar, nos provoca também a promover uma justiça social na aprendizagem de todos os estudantes que, de alguma maneira, historicamente, hoje continuam negligenciados do seu processo de aprender. Negligenciado nas suas características, nas suas histórias de vida, né, na relação da aprendizagem. Então, eu encerro por aqui para a gente abrir uma conversa, né, Patrícia, a partir disso que eu vinha trazendo, e fico à disposição para que a gente possa ir ampliando o nosso diálogo aí. Patrícia, devolvo a palavra para você e vou voltar lá no comecinho para deixar registrado o slide da capa. Professora Geisa, eu tomei nota de vários trechos da sua fala e eu gostaria de reforçar que o DUA não olhará somente um sujeito, que o DUA olhará os 30 estudantes que estão matriculados e frequentando em uma determinada sala de aula. E você que é uma estudiosa há tantos anos sobre o tema, né, sobre o DUA, sobre este assunto, eu gostaria de lhe perguntar como que o DUA ele vem se reconfigurando ao longo dos anos. Ai, que ótimo, Patrícia. Vamos conversar sobre isso, que eu entendo que é bem importante, né? Porque o DUA tem aí mais de 3 décadas já, embora ele seja bastante recente no Brasil, né? Para nós, ele chega aí nos anos 2011, talvez, por aí. Vamos dizer que a gente tem aí uma década e meia do DUA no Brasil, enquanto já há uma existência de mais de 3 décadas. Eu tenho a honra de ter sido uma das 2 primeiras pesquisadoras a publicar tese no Brasil sobre o desenho universal para aprendizagem, junto com a professora Ana Paula Zerbato, que no mesmo período também publica a tese dela, na questão de formação de professores. Mas ainda para a gente é bastante incipiente os estudos do DUA no Brasil, né? Está começando, eu percebo que depois dos anos ali, 2020, uma crescente muito grande. E o DUA, ele surge, então, a partir do campo da própria arquitetura. O desenho universal, a ideia de desenho universal surge no campo da arquitetura com o Ronan Macy, né? Que ele vai pensar espaços que sejam adequados a uma maior parte da população. E aí que vem, muitas vezes, a aproximação da ideia da rampa e a escada nos exemplos que as pessoas vão trazer sobre acesso. Né? Num espaço em que eu tenho uma rampa, todos podem passar, mas na escada nem todos. Então, o Ronan Macy, na arquitetura, traz a ideia do desenho universal. E alguns teóricos do campo da educação, assim como Meyer, Rose Macy, Rose, Meyer, entre outros, do campo da Universidade de Harvard dos Estados Unidos, começam então a formar um grupo de pesquisadores pensando essa ideia lançada na arquitetura para o contexto da educação e apresentam a ideia do desenho universal para aprendizagem. Num primeiro momento, inclusive, se vocês entrarem na página lá, eles vão contar um pouquinho dessa história, dizendo que nasce do campo de estudos da neurociência e da tecnologia. Então, era fortemente aliada a prática do DUA com tecnologia. Existia uma ideia de que para fazer DUA na escola eu necessitava da tecnologia.
Aí vem um movimento logo a posteriori, assim, digamos, do mesmo grupo, que a partir das práticas, né, das imbricações aí com o DUA, dizem não, o DUA não é relação direta com a tecnologia, inclusive a mediação docente é uma prática do DUA. Se a gente for pensar, por exemplo, quando eu falava lá da representação à percepção, até a modulagem da voz, né, é uma prática já, algo que eu coloco que se alia aí ao que o DUA vem nos inspirando. Então, a ideia de um professor da educação infantil contar a história infantil sem, né, ou um professor da educação infantil estar vestido do personagem, colocar expressões, colocar tonalidades diferentes na voz, traz um engajamento maior. Então, eles rompem com a ideia de exclusivo tecnologia para pensar em outras relações para a prática do DUA. E, por fim, saiu agora, recentemente, em julho de 2024, o novo framework do DUA, né, um novo quadro teórico conceitual, que é o DUA 3.0, que vem trazendo outras questões muito importantes implicadas aí na organização do próprio framework, como questões de perceber a interdependência, né, que é um estudante, muitas vezes se tem um ideal de independência, de que o estudante deva fazer tudo sozinho, e o DUA vem dizer, junto, claro, com o campo dos estudos de deficiência, entre outros, mas o DUA incorpora isso, que é a lógica de que um estudante pode aprender na relação com outros estudantes, não necessariamente tendo que fazer tudo da mesma forma, ou as implicações culturais da interseccionalidade. Então, o DUA 3.0 já vai para uma esfera muito mais ampliada, quando eu colocava para vocês, de observação do coletivo, de observação dessa sala de aula, por conta, inclusive, dessas pistas que o framework vem nos apresentando aí, para avançar. Então, o DUA ele passa por uma ressignificação considerável ao longo da sua existência, ao longo dessas mais de 3 décadas, e chegando agora a um quadro teórico muito mais elaborado e muito mais sensível à diversidade dos estudantes. Mas lembrando, né, da onde que ele surge, vem ligado esse grupo que eu falo que é o CAST, ele é dos Estados Unidos, então, nos Estados Unidos, o DUA já está dentro da política nacional de educação deles, coisa que não acontece na nossa política nacional. Nós temos indicativos, por exemplo, tanto na lei de inclusão, na convenção, entre outros, a perspectiva do desenho universal, mas não o desenho universal para aprendizagem, mas a gente pode fazer essa relação aí. Perfeito, professora Geisa. Não sei se a professora gostaria de reforçar mais algum conceito, trabalhar algo mais, ou se já podemos nos direcionar para finalizar. Eu acredito que só dizer que para iniciar uma prática pautada com o desenho universal, a gente precisa dar o primeiro passo, entendendo que a gente não vai conseguir incorporar tudo logo do princípio, mas o importante é a gente ir se provocando a transformar as nossas práticas, incorporando alguns desses princípios, dessas diretrizes, e que tudo parte lá do planejamento inicial do professor. Então, olhar para o seu currículo, olhar o planejamento, trazer estratégias que sejam intencionalmente pensadas para aquela diversidade de estudantes, o grande ponto de partida, né? E aí entender também que nós não somos autossuficientes, que a gente precisa da troca com os nossos pares, do trabalho colaborativo na escola, não só com os nossos pares, professores, mas trabalhar em colaboração com a própria turma, com os familiares, né? Buscar essa colaboração,
porque a aprendizagem não se encerra nas 4 horas que o estudante está na sala de aula. Toda a colaboração nos outros espaços são fundamentais para a gente continuar esse processo de desenvolvimento da aprendizagem. E para finalizar, então, desejar sucesso para cada um e para cada uma nas suas práticas, aí, nos seus contextos, e convidá-los a que possam conhecer aí o framework do DUA na página que a gente deixou o link, e convidá-los também a colocar em prática algumas estratégias que rompam com essas barreiras aí para que os estudantes possam aprender. Deixo um abraço carinhoso para cada um que acompanhou essa live até aqui, desejando sucesso nas suas trajetórias profissionais. Para encerrar essa live, que teve como tema Educação Inclusiva e Desenho Universal de Aprendizagem, agradeço imensamente a professora doutora Geisa Letícia Kempfer-Bock em ter colocado-se à disposição para tratar a conceituação do DUA, os pressupostos, o framework, por ter dividido conosco uma experiência vivenciada na sua infância, relacionada ao processo de ensino-aprendizagem, como a professora corrigia, riscava o seu caderno e o quanto essa atitude a incomodava. E agradeço também à professora doutora Ana Flávia Garcês, minha orientadora do projeto de pesquisa e da dissertação do mestrado profissional em Educação Inclusiva em Rede, Profei-UDESC, por todo o suporte, incentivo e apontamentos. Muito obrigada.